Oi, caro aluno, tudo bem? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, vamos estudar sobre o processo unificado. Então, qual conceito, quais conceitos estão relacionados com o conceito de processo unificado? O primeiro conceito é o conceito de artefato, que é qualquer porção significativa de informação que desempenha papel no desenvolvimento do sistema. O outro conceito é o conceito de trabalhadores, que é o papel desempenhado por um indivíduo no projeto. Então, quem são os trabalhadores do projeto? E o último conceito é o conceito de atividades, tarefa que um trabalhador executa a fim de produzir um artefato. Então, no processo unificado, a gente precisa saber quem são os trabalhadores, quais são os artefatos e quais atividades serão desempenhadas pelos trabalhadores para produzir determinados artefatos. O processo unificado, o conceito dele se encaixa na definição geral de processo. Então, a gente pode dizer que é um conjunto de atividades executadas para transformar um conjunto de requisitos do cliente em um sistema de software. O processo unificado, ele faz uso da UML. Como eu expliquei em aula anterior, UML e processo unificado não é a mesma coisa. Na verdade, a UML surgiu de uma necessidade do processo unificado, mas não é a mesma coisa. Então, o processo unificado, ele faz uso da UML. Outra definição para processo unificado é uma estrutura genérica de processo que pode ser customizado, adicionando-se ou removendo-se atividades com base nas necessidades específicas e nos recursos disponíveis para o projeto. E o que é RUP? RUP é o processo unificado da Rational, tá? Então, no início, nós vamos ver daqui a pouco no histórico, no início chamava-se processo unificado, depois virou RUP. Então, o RUP é uma versão especializada do processo unificado que adiciona elementos à estrutura genérica. Então, como surgiu o processo unificado? O primeiro a pensar numa metodologia de processo unificado que unisse todos os métodos de desenvolvimento de software, todas as vantagens daquelas metodologias tradicionais, foi o Jacobson. Então, foi o primeiro a pensar e com o decorrer dos anos, ele se juntou aos outros dois e ficaram conhecidos como os três amigos. Então, no início dos anos 90, os três amigos passaram a desenvolver o processo unificado. E quando foi em 1997, eles conseguiram fazer com que a UML se tornasse um padrão para a indústria de desenvolvimento de software. Que eles pensaram no processo unificado, que terminou resultando na UML. Então, como já havia o pensamento anterior sobre o processo unificado, então quando juntaram os três, no início dos anos 90, os três amigos, eles acabaram aprimorando o processo unificado e criando também a UML. Os princípios fundamentais do processo unificado. O primeiro princípio é que ele é dirigido por casos de uso. Então, refere-se ao fato de se utilizar os casos de uso para dirigir todo o trabalho de desenvolvimento, desde os requisitos até a aceitação do código. Então, o caso de uso, ele vai representar as funcionalidades do sistema, ou seja, os requisitos funcionais. Outro princípio é que ele é centrado na arquitetura. A arquitetura é a organização fundamental do sistema como um todo. Então, elementos estáticos e dinâmicos, desempenho,
escalabilidade, reuso, restrições econômicas e tecnológicas. Outro princípio, que é uma das características mais marcantes do processo unificado, é que ele é iterativo e incremental. Uma iteração é um mini projeto que resulta em uma versão do sistema liberada interna ou externamente. Então, você tem um mini projetozinho do seu grande projeto, e aí aquele mini projeto resulta numa primeira versão do sistema, que ou ela é utilizada apenas pela equipe que está desenvolvendo o sistema, ou pode ser utilizada também externamente, já direto com o usuário. Supõe-se que essa versão ofereça uma melhora incremental sobre a anterior, por isso se chama incremental. Então, o processo unificado ele é composto por 4 fases. Então, a vida de um sistema de software ele pode ser representada como uma série de ciclos. Então, vai, digamos, num movimento circular, mas ele tem 4 fases. Cada ciclo termina com a liberação de uma versão do sistema. No processo unificado, cada ciclo tem 4 fases. Esse ciclo a gente vai ver adiante e eu vou chamá-los de workflows, que é o fluxo de trabalho. Então, eu vou primeiro explicar para vocês as 4 fases, e em cada fase eu tenho um ciclo de trabalho, né? O fluxo de trabalho. Então, as 4 fases são concepção, elaboração, construção e transição. Essa imagem, ela representa bem o processo unificado. Então, se vocês observarem, a gente tem aqui as fases, que é iniciação, elaboração, construção e transição, como eu falei anteriormente, certo? E em cada fase, você observe essas atividades aqui do lado esquerdo. Então, veja, a modelagem de negócio, ela começa logo na fase de iniciação. É onde está o seu pico, é onde eu faço mais modelagem de negócio. Na elaboração também ainda tem. E aí vai diminuindo a quantidade de modelagem de negócio, mas ela vai existir durante todas as fases. Os requisitos da mesma forma. Então, o pico é aqui no início, na iniciação e na elaboração. Vai diminuindo os requisitos, a atividade de requisitos, porém, ela vai acontecer durante todas as fases. A análise e design e a implementação, elas já começam aqui, ó, no finalzinho da fase de iniciação. A análise e design tem o seu pico aqui na elaboração e a implementação tem o seu pico aqui na construção. Mas todos começam na iniciação e terminam aqui na transição. De todas essas tarefas, a única que não começa na iniciação é a implantação. Veja que a implantação, ela vem começar aqui na fase de elaboração. O teste, observe que ele acontece durante todas as fases. O seu pico é aqui nessa fase de construção, já no final da construção. Mas ela acontece durante todas as fases. A implantação tem seu pico aqui já no final, né, da construção para a transição. As etapas de gerenciamento, as atividades de gerenciamento de configuração e mudança, gerenciamento de projeto e ambiente, essas atividades também acontecem ao longo de todas as fases. E observe que é algo bem estável. Não tem um lugar, uma fase em que tenha um pico maior como as atividades anteriores. Então, na fase de concepção, o principal objetivo é estabelecer a viabilidade do sistema. Então, você vai responder a pergunta: o meu sistema é viável?
É viável que eu desenvolva esse sistema? As atividades que estão envolvidas nessa fase de concepção é a definição do escopo, o escopo do meu projeto, um esboço da arquitetura do projeto, do sistema, a identificação de riscos e análise econômica do projeto. Com essas 3 atividades, você vai conseguir responder a pergunta se o seu sistema é viável. O principal marco dessa fase são os objetivos do ciclo de vida. Então, é aí onde são feitos acordos sobre o escopo do projeto. Então, vocês vão saber se os interessados estão realmente concordando com o escopo que foi feito. A arquitetura equaciona claramente um conjunto de requisitos críticos. Então, vai ter lá todos os requisitos que são mais críticos. E, por fim, a viabilidade econômica do sistema. A fase de elaboração, o principal objetivo dela é estabelecer a capacidade para a construção do sistema em face das diversas restrições. Então, o sistema normalmente contém muitas restrições. Então, na fase de elaboração, você vai saber se é possível desenvolver o sistema diante daquelas restrições. Entre as atividades da fase de elaboração, a gente tem capturar os requisitos funcionais. Então, vamos coletar esses requisitos, saber quais requisitos funcionais são do interesse do cliente. Expandir a arquitetura em base arquitetônica. Então, a gente consegue fazer já um modelo de análise, um projeto, caso de uso, uma instalação, implementação e teste. Vai ser nessa fase que a gente vai começar também. É possível também abordar riscos significativos de forma contínua e finalizar a análise econômica, que foi iniciada na fase de concepção. O principal marco desta fase é a arquitetura do ciclo de vida. Então, a maioria dos requisitos já foram capturados em modelos de caso de uso. E a base arquitetônica é um sistema pequeno e enxuto, que servirá como um alicerce sólido para o desenvolvimento progressivo do projeto. E aí, nessa fase de elaboração, a análise econômica já foi aprovada. Se não for aprovada, não tem como dar continuidade ao projeto. A fase de construção tem como principal objetivo construir o sistema de forma que ele seja capaz de operar bem em ambientes do cliente. Então, vamos construir o sistema, vamos desenvolver o sistema de forma que ele seja útil para o cliente. As atividades envolvidas na construção são a implementação e os testes. O principal marco da construção é a capacidade operacional inicial. Então, nós já vamos ter um sistema que ele é operacional, ou seja, que é possível operar nesse sistema. Não é de sistema operacional Windows, Linux, não. É um sistema que ele seja operacional, que ele seja funcional, que ele seja útil. Então, o sistema já vai estar mais ou menos completo. A fase de transição tem como principal objetivo entregar o sistema completamente funcional ao cliente. Se na fase anterior ele estava mais ou menos completo, nessa fase ele já precisa estar completo. Entre as atividades, temos a correção de defeitos e o aprimoramento das interfaces gráficas. O principal marco é a liberação do produto. Então, nós vamos chegar agora nos fluxos de trabalho, Workflows, como eu falei para vocês anteriormente. Então, cada fase ela tem esse fluxo de trabalho, esses 5 workflows. Então, em cada fase eu tenho requisitos, análise, projeto, implementação e teste. Nos requisitos, vai ser a construção dos modelos de caso de uso. Então, em todas as fases, eu vou construir modelos de caso de uso. A análise
nós temos a construção de modelos de análise e vamos refinar e estruturar requisitos. O projeto, nós temos a construção de modelos de projeto e a abstração de modelos de implementação. A implementação, no fluxo de trabalho, quando chega na parte da implementação, nós temos a construção de modelos de implementação. E também, por fim, os testes, que é a construção de modelos de teste. Vão existir os testes de integração, para ver se o sistema realmente está todo integrado de forma correta. Os testes de unidade, onde nós vamos testar cada classe, para saber se ela realmente está funcionando. Teste de usuário e todos os testes que forem possíveis de realizar. Existem também testes de caixa preta e de caixa branca. Então, os testes onde você vai testar com dados reais e com dados não reais e os resultados dos testes. Deixo aqui para vocês como exercício de fixação o que você entende por processo unificado, explicar os princípios fundamentais do processo unificado, explicar a figura, aquela figurinha do processo unificado, explicar as fases, as atividades envolvidas em cada uma das fases, indicar o marco de cada uma das fases e explicar os 5 workflows. Como bibliografia, eu deixo para vocês aí 3 opções. As 2 primeiras referências vocês conseguem encontrar no Google Books, parte desses livros. Então, vocês podem dar uma lida para reforçar o conhecimento e complementar o conhecimento passado durante a aula. Tenham bons estudos e um bom aprendizado.